uma grande alegria poder conversar com os amigos um pouquinho sobre o livro de Deus que está, né, em toda a criação. E quando a gente contempla a criação que está à nossa volta, a natureza, enfim, todas as coisas, nós podemos reconhecer não só a beleza, mas a grandeza de Deus, né? A criação é um livro que está aberto, a natureza é um livro que está aberto e que nós podemos ler a qualquer tempo, a qualquer momento. Numa das orações barrais, diz que quando nós olhamos, por exemplo, para o céu, então nos vem à mente a superioridade, a glória incomparável de nosso Criador, né? E toda vez que nossos olhos se volvem para a terra, também a gente pode reconhecer os sinais da generosidade de Deus, porque todas as coisas que nós temos vêm da terra, né? E Deus é o generoso. Quando a gente olha o mar, nós podemos também reconhecer a majestade, a força, o poder de Deus. E cada vez que nossos olhos olham para as montanhas, né, nós podemos reconhecer essas insígnias, não só do poder, mas da majestade de Deus como Criador. Então, toda a natureza está nos falando da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da generosidade de Deus. Agora, Bahá'u'lláh diz que o homem precisa da educação, né? Ele diz: considerai o homem como se fosse uma mina rica em joias de grande valor, e que o papel da educação é fazer com que essas joias apareçam, possam ser naturalmente lapidadas, né? Essas pedras em estado bruto possam ser lapidadas e que então elas possam ser transformadas em joia e sirvam de benefício para o indivíduo, para a sua comunidade e para a civilização, né? Para a população, para a humanidade como um todo. Mas veja, você encontra uma pedra preciosa em estado bruto. Se ela não tiver o artífice que vai lapidar, né, o joalheiro que vai prepará-la como uma joia, ela permanece uma pedra preciosa, mas em estado bruto e ninguém dá valor. Às vezes a gente passa até pelo caminho e vê e não reconhece. O agricultor também, ele tem um olhar sobre esse potencial que existe nas sementes. Então imagina o homem como então uma semente, né? Uma semente de uma árvore frondosa, né? Um abacateiro, uma mangueira, né? E você tem ali uma semente. Dentro daquela semente está não apenas uma árvore, mas está uma árvore e milhares de frutos. Na verdade, a gente pode dizer que dentro daquela semente está uma floresta inteira. Assim é o ser humano. Se ele for cultivado, educado, ele pode ser a causa da educação, da transformação de toda uma comunidade, de toda uma civilização, né? O papel dos manifestantes de Deus, como Bahá'u'lláh, veio com esse objetivo de transformar, de trazer à tona todas essas potencialidades que cada um de nós tem, para que então nós possamos mudar a nossa realidade. Bahá'u'lláh diz que o homem é o talismã supremo. O talismã é um objeto que a gente considera que tem um poder, né? Mas Bahá'u'lláh está dizendo que o homem, cada um de nós, é o maior talismã, é o talismã supremo. E que, através do poder da educação, esse objeto que é o homem, esse ser que é o homem,
poderá manifestar todas as potencialidades, né, que estão latentes dentro dele. O homem foi criado distinto do restante de toda a criação como a imagem e semelhança de Deus. Então daí nós podemos imaginar o que o homem é capaz de fazer se ele for educado corretamente. É por isso que dentro dos escritos barrais, dentro das escrituras barrais e todo o trabalho que a comunidade barrai desenvolve é voltada principalmente para a educação. A educação tem um papel fundamental, essencial em todos os processos de transformação e de desenvolvimento. Então os barrais estão preocupados em formar professores, treinar professores, né, para que eles possam, especialmente dentre a juventude, para que esses jovens possam ser os professores das crianças menores, né, possam ajudá-las em seu desenvolvimento, né, que também dentre esses jovens surja um grupo que possa cuidar dos interesses dos pré-jovens, essa faixa etária entre 11 e 14 anos, né? Esses pré-jovens que estão procurando, esses adolescentes que estão procurando descobrir o mundo, não é? E que tem muita energia e que precisa canalizar essas energias de uma maneira positiva. E os jovens são essenciais nesse papel. Então, os barrais estão tratando de educar esses jovens que naturalmente vão se tornar adultos, vão criar famílias e vão ser pais muito melhores, porque vão ser pais conscientes, não é? E naturalmente que dentro do papel educativo, o desenvolvimento das virtudes, das qualidades espirituais, das qualidades do coração, tem um papel muito mais importante do que a educação dos livros. A educação dos livros é importante, naturalmente, né? Por conta das leis, das ciências, né? Da civilização. Mas no coração de cada civilização estão os poderes espirituais. Imagina uma lâmpada muito bonita, né? Abdu'l-Bahá dá esse exemplo, mas que não tem luz. Para que serve essa lâmpada, se ela não acende? A luz dentro da lâmpada é a religião, são os ensinamentos espirituais. São eles que dão significado à lâmpada. Então, por isso que no coração de cada povo que se desenvolveu e que pode se desenvolver, está o amor, está a cooperação, né? Está a amizade, está a colaboração e ajuda mútua. Sem isso, aquele povo, aquela civilização morre, desaparece. Então, a gente está vendo o mundo como está, né? A gente diz, o mundo está muito ruim, está se destruindo. Mas o que falta? A cooperação, o amor, a justiça, a equidade, que são valores essenciais que nós precisamos desenvolver desde pequeno nas crianças. Agora, Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, ele escreveu uma série de cartas que são chamadas epístolas, e um conjunto dessas cartas que foram enviadas por volta de 1916 aos Estados Unidos e Canadá, elas são chamadas de as Epístolas do Plano Divino. Então, elas estão compiladas num livro, um livro pequeno, e em uma das epístolas, Abdu'l-Bahá escreveu sobre os índios, os povos nativos das Américas. Abdu'l-Bahá comparou os índios das Américas como os primeiros habitantes da Península Arábica, da Arábia. Quando aqueles povos que eram considerados atrasados, né, eles receberam a luz da revelação de Maomé e aceitaram e passaram a seguir e ensinar suas crianças, suas famílias aqueles ensinamentos, elas se tornaram
tão desenvolvidas que elas iluminaram o mundo inteiro. Então, o que aconteceu? Aqueles povos, antes considerados atrasados, debaixo da luz, né, dos ensinamentos de Muhammad, entraram pelo norte da África, entraram na Europa, especialmente Portugal, Espanha, né, e ali formaram uma nova civilização. Ali, a Europa se tornou tão iluminada que houve desenvolvimento na matemática, na química, na agricultura, na astronomia. Os números arábicos, né, que nós utilizamos, 1, 2, 3, né, são números arábicos, numerais arábicos. Não são numerais romanos, né? Imagina a gente fazendo conta com números romanos, ia ser um pouco complicado. E também os árabes introduziram o algarismo zero. Então veja, algarismo. Esse algarismo vem do nome de um dos sábios matemáticos muçulmanos, né, cujo nome dele era Al-Khariz. E foi ele que introduziu no Ocidente esses ensinamentos matemáticos, físicos, né? Então, o que Abdu'l-Bahá está dizendo? Abdu'l-Bahá está dizendo que se os povos nativos das Américas forem também ensinados, educados, debaixo da luz da revelação de Bahá'u'lláh, eles vão se tornar tão iluminados que vão ser a causa de iluminação do mundo inteiro. E é por isso que os Baha'is dão grande importância à educação e principalmente um cuidado, um olhar especial para os povos indígenas, porque eles são não só os primeiros habitantes do continente, mas eles são a luz potencial que vai iluminar o mundo. Por isso eu acho que uma das primeiras coisas que todos nós temos que fazer um esforço para entender é que Bahá'u'lláh veio transformar o mundo inteiro, unir o mundo inteiro, né? Veio nos dizer que todos nós somos os filhos de um mesmo Deus, né? Bahá'u'lláh veio dizer que a Terra, o planeta Terra, é um só país e os seres humanos são cidadãos desse país, né? Nós somos membros de uma humanidade comum. Bahá'u'lláh diz: vós sois as folhas de uma mesma árvore, vós sois as estrelas de um mesmo céu, as gotas de um mesmo mar, nós somos as flores coloridas de um mesmo jardim, nós somos os raios de uma mesma luz. Então não há diferença nenhuma entre nós. Diferença de pele, isso é o que torna mais belo o jardim, né? Isso, a diversidade humana, é justamente a confirmação de que nós somos humanos, de que nós somos diferentes, mas que nós somos um, nós somos as folhas de uma mesma árvore. E nenhum de nós escolheu nem o lugar, nem a família aonde iríamos nascer. Nós simplesmente nascemos, né? Então, nós devemos olhar a todos como partes de uma mesma humanidade, de uma mesma família. Todos filhos de um mesmo Deus. E a religião não é para dividir as pessoas, é para unir as pessoas. Se a religião fosse para dividir, não precisava. A gente já cria confusão sozinhos entre nós mesmos, não é? E justamente o papel da vinda das religiões, dos manifestantes de Deus, seja Cristo, seja Muhammad, seja Bahá'u'lláh agora, é para nos unir em uma grande família e em um grande abraço, como as folhas e os frutos de uma mesma árvore. E naturalmente que os povos indígenas têm muita sabedoria. Todos os povos têm sabedoria, não é? E nós queremos reconhecer, nós devemos reconhecer a existência dessa sabedoria já latente e existente nos povos indígenas e ajudar a desenvolvê-la ainda mais.
eu queria compartilhar com vocês um dos textos dos escritos Baha'is, que é muito interessante porque mostra como que cada um de nós tem um papel a cumprir e a desempenhar para ajudar o desenvolvimento da humanidade e de nossas comunidades. Então, Shoghi Effendi, o guardião da causa Bahá'í, ele escreveu o seguinte numa das cartas que ele enviou ao mundo: nós, os homens de todas as raças, somos semelhantes ao fio do tecido. Cada fio é diferente. E quando somos entrelaçados pelos ensinamentos de Baha'u'lláh, então seu desenho, o grande desenho do Pai para hoje, se sobressairá e será visto em todo o seu esplendor. Então veja que cada um de nós está sendo como que entrelaçado um com o outro, né? Nossas culturas estão se unindo e isso vai se transformar num grande tapete bonito, onde cada um tem uma cor, forma um desenho diferente, mas é a soma de todo esse colorido, não é, que mostra a realidade de nossa humanidade comum.